gente, tudo bem com vocês? Essa semana eu tô passando aqui pra dar um recadinho. Nosso entrevistado dessa semana seria a Ângela Maria, né? Que é um dos membros do Somos Um. Só que o que aconteceu? A Ângela não aceitou o nosso desafio, então, como o regulamento do quadro pede que quando um desafiado não aceita ser entrevistado, a apresentadora, ela desafia outra pessoa. Então eu vou desafiar hoje o Felipe Alves, que é o nosso líder. Eu espero que vocês gostem da entrevista dele dessa semana e semana que vem eu volto pra vocês. Um beijo e até semana que vem. Olá, você não está no lugar errado. Você se acostumou a me ver no Na Poltrona, mas hoje eu estou aqui, no feed. Fui desafiado pela Gabi para participar deste quadro. Então, você vai conhecer um pouquinho mais da minha história. Pode rodar. Com Deus. Essa pergunta ela é muito fácil. Hoje em dia é mais fácil de se responder para mim. Eu já contei diversas vezes, contei até recentemente no nosso Tremos e em uma pregação na minha igreja. O dia que mudou a minha história foi quando eu fui em um retiro e Deus usou os líderes, o que seriam meus líderes, para falar comigo. Olha que coisa gostosa. Veio falar para nós, veio falar para mim que eu tinha algo para a minha vida. Vou falar disso futuramente aqui no feed, que eu tinha algo para a minha vida, que Deus tinha me chamado para algo grande e dali em diante eu nunca mais fui o mesmo. O Senhor começou a me mudar, o Senhor começou a me transformar e eu decidi viver. Isso é uma escolha. Eu decidi viver para Deus, eu decidi viver os propósitos de Deus para mim. Tem uma música que eu tenho cantado recentemente que eu estou sonhando os sonhos de Deus. Estou vivendo aquilo que Deus tem para mim. Então, o dia que marcou minha caminhada com Deus foi um carnaval em 2016. A sensação mais louca que eu tive com Deus foi um encontro com Deus em 2017. Primeiro encontro que eu fui trabalhar. Deus havia ministrado na minha vida em 2014, num encontro. Deus havia ministrado comigo num carnaval, em um retiro em 2016. Em 2017 eu já estava vivendo aquilo que Deus tinha para mim. Como diz a canção, eu já estava sonhando os sonhos de Deus. E eu buscava algo a mais de Deus. E a minha igreja lançou um projeto. E nesse projeto, praticamente, eu tinha que levar algumas pessoas no encontro. E eu tinha concedido, não lembro, não sei os detalhes mais, mas concedido levar 2 amigos meus que não eram evangélicos. E na semana daquele encontro com Deus eu fiquei muito mal. E quem me conhece há mais tempo sabe que eu tenho algumas crises alérgicas e eu tenho também bronquite. Naquela semana minha bronquite atacou e eu fiquei muito mal. Não consegui ingerir nenhum alimento por 3 dias, eu fiquei muito mal mesmo. Eu lembro que na quinta-feira eu não conseguia nem ir à aula, então meus amigos estavam muito preocupados, né? Como que ele vai no encontro? Eu estava bem doente. E tipo assim, na sexta-feira eu estava melhor, mas meu pai falou assim, se você não melhorar, você não vai trabalhar nesse encontro. Eu dei um jeito, melhorei, tomando muitos remédios, fui nesse encontro com Deus. Tanto que durante todo o encontro eu continuei tomando remédio. E no sábado, o Senhor me usou para orar por alguém, e eu estava muito doente. Eu estava com febre naquele dia e meu corpo doía. Mas eu falei, não, estou trabalhando para o Senhor e isso não vai me impedir. Eu comecei, e aquela ministração do sábado de tarde para noite, e aí o Senhor me chamou, o pastor me chamou para orar por uma pessoa, e eu lembro que foi a primeira vez que eu orei por alguém. E quando eu pus a minha mão na pessoa, o meu corpo se arrepiou de uma forma assim que eu nunca havia sentido. Parecia que cada célula do meu corpo fez assim, ó. E eu senti algo tão louco que depois daquele dia eu falei, não, vou orar por todo mundo que eu ver na rua, vou querer orar. E então foi a sensação mais louca que eu tive com Deus em um encontro e nunca mais se repetiu. Eu acredito que eu acho que eu me acostumei a isso. A primeira vez que eu senti a Deus é uma pergunta meio complicada para mim responder. Eu tive a primeira experiência espiritual não foi com Deus. Quando eu era pequeno eu via demônios. Eu via demônios
até pela minha família. Meu pai e minha mãe não eram evangélicos, mas a minha avó é muito, né? É crente raiz, como diria alguns, intercessor e tal. Então eu cresci na casa da minha avó, e meu tio era uma pessoa assim espiritual, uma pessoa que orava, que repetia demônios, que via muito. Então eu cresci com eles ali naquela casa e eu via demônios. E eu tive uma experiência com Deus, que Deus curou meu braço, mas a primeira vez que eu sentia Deus por completo foi em um encontro com Deus que eu falei na pergunta anterior. Em 2014 eu tive um encontro. Eu fui a um encontro de jovens e adolescentes. E lá, em uma das ministrações, eu estava ali sentado, sozinho. E aí o ministrador que estava ministrando a palavra disse que se alguém ali tivesse alguém para abraçar, né? Todo mundo pudesse abraçar alguém. E eu olhei ao meu redor e quase todo mundo estava sendo abraçado por alguém naquele encontro. E aí ninguém me abraçava. Eu falei, Senhor, eu não preciso. Se não tiver ninguém para me abraçar aqui, que o Senhor me abrace. E aquele dia foi tão louco, porque eu senti o abraço de Deus. E naquele momento, eu comecei a chorar tanto, que eu chorei, se pá, diria o povo de agora, 1 hora. Eu comecei a chorar, mas chorava. E minha roupa estava encharcada já. Se pegasse minha camiseta e fizesse assim, enchia um balde. Eu comecei a chorar de uma forma tão louca, e eu falava, e eu ainda brigava com a minha mãe, falava, mãe, a senhora chora de soluçar na igreja. E isso, né, eu falava, pô, tinha as pessoas olhando para a senhora, e eu naquele dia comecei a chorar, de soluçar, de faltar ar. Eu lembro que no final da administração, a minha mãe estava trabalhando na cozinha naquele encontro, e ela foi e me abraçou. Eu disse para ela, mãe, agora eu entendo, porque a senhora chora e soluça tanto. Porque eu sentia a Deus, eu sentia ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, eu sentia aquele amor. E aquele choro não era porque eu estava triste, mas porque o amor dele era tão grande e eu não conseguia compreender aquilo. Como ele me amava, como eu poderia, daquele jeito que eu estava, eu poderia sentir a Deus daquele jeito. Mas defina Deus para mim, a palavra mais correta para definir a Deus é tudo. Para mim, Deus é tudo. Deus é o amigo, Deus é o consolador, Deus é o Pai, Deus é aquele que me alimenta, Deus é aquele que me veste, Deus é aquele que cuida de mim. Deus é tudo. Não há palavra mais correta para definir a Deus. Deus é tudo. Eu não precisaria definir apenas um hino que marcou a minha história. Como eu disse antes, né? A minha família, minha avó é evangélica. Então, desde pequeno, eu comecei a ouvir, sempre ouvindo hino. A minha brincadeira quando eu era pequeno era cultinho. Então, eu sempre ouvi, sempre cantei hinos. O hino que marcou a minha infância Ele Vem Saltando Sobre os Montes, uma música bem antiga. Mas o hino que marcou a minha caminhada com Deus, eu diria que é Jesus, o plano perfeito. Porque a música diz que não há erro nesse plano. O projeto ele foi feito na eternidade e ele foi completamente concluído. Não há nada no projeto que não foi feito. Tudo que foi escrito foi concluído por Jesus, foi feito por Jesus. E quando eu vi essa música, a Bispa Sônia, que é a líder daquele ministério, ela dizia a história de Pedro. Quando foi crucificado, ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não aceitou ser crucificado como mestre. Ele não aceitou sofrer a mesma pena do mestre, porque ele dizia, eu era nada e ele mudou a minha vida, então eu não aceito ser crucificado como ele. Então essa música marcou a minha vida, porque eu acredito, e desde aquele dia eu acreditei que Deus tinha um plano perfeito para a minha vida. Então Jesus, o plano perfeito, foi essa música no geral. Mas eu podia ressaltar outro hino, A Resposta, que também é do mesmo ministério, que o Thales canta no período que ele teve no Renascer Plais, e diz assim na música que Deus faz tudo perfeito, e a resposta é que eu vivo de milagre. Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Então, não tem outras músicas que possam
marcaram a minha vida, senão essas. Sai pra lá, bicho velho. Defina você em Deus. Eu em Deus, eu demorei a entender, na verdade, esse quadro foi formulado por mim e pela apresentadora Gabriele. E quando eu sugeri essa pergunta para ela, eu fiquei muito inspirado por uma pregação do pastor Luiz Hermínio, do apóstolo Luiz Hermínio, que ele falava que para a gente fazer algo para Deus, nós precisávamos saber quem nós somos em Deus. E quem sou eu em Deus? Quem é você em Deus? Você precisa descobrir quem é você em Deus. E eu em Deus, eu até escrevi aqui, eu vou ler para você o que Deus falou para mim durante muito tempo. Eu sou um profeta do Senhor. Eu acredito que os profetas diziam aquilo que o povo precisava ouvir, que as pessoas precisavam ouvir. Eu vivia num lugar em que às vezes as pessoas não queriam ouvir, como quase sempre, aquilo que Deus tinha para elas. Elas teriam, e hoje é uma realidade nossa, ir na igreja e ouvir que você é amado, que você é o lado fraco de Deus, que Deus faz tudo por você, que Deus para tudo por você. A gente quer ir na igreja e ouvir, eu sou amado do jeito que eu sou. Não importa o que eu fiz no verão passado, Deus me ama. Eu matei gente, fiz tudo errado, mas Deus me ama. Não, eu acredito que Deus colocou na minha geração para ser esse profeta, para falar aquilo que você precisa ouvir. Às vezes a gente fica bravo com os líderes, porque eles falam pra gente o que a gente precisa ouvir. Não fique bravo, Deus está usando uma pessoa, às vezes, para mudar a sua história. Eu ouvi de Deus que eu era um fujão, que eu fugia daquilo que Ele tinha para mim. Então, eu tive que aceitar. E de lá para cá eu virei uma pessoa que fala aquilo que as outras não querem ouvir, mas o que Deus quer falar para ela. Deus disse para mim, lá naquele carnaval em 2016, que eu era um vaso escolhido. A Bíblia diz, em Atos 9, no versículo 15, que Paulo era um vaso escolhido por Deus para levar a palavra do Senhor aos gentios, filhos de Israel e os reis. Então eu sou um vaso escolhido. E para terminar, eu sou um filho amado de Deus. Deus me ama. E tudo que Ele faz é bom. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu sou um filho amado. A Bíblia diz que o melhor dessa terra é para o Filho de Deus. Então eu sou um filho de Deus. Então eu tomo posse daquilo que é bom. A Bíblia diz também para Abraão que aquele que amaldiçoar ele será amaldiçoado, aquele que bendizer ele é abençoado. Então eu sou um filho amado de Deus, assim como as promessas de Abraão, assim como Deus disse tudo aquilo bom para Jacó, que se torna Israel de Deus. Eu sou um filho amado, eu tomo posse de tudo que Deus deu para mim, tudo que Jesus parou lá na cruz, eu tomo posse. Eu sou um filho amado do Senhor. Isso não é ser prepotente e arrogante, isso é acredito que tomar posse daquilo que Deus já fez por nós. E por muito tempo eu era uma pessoa que falava, não, eu sou o menor. Não, Deus falou para mim assim, eu dou a glória, eu escolho e eu dei a glória para ti. Eu te dei isso aí, então você tem que tomar posse. Então eu sou um filho amado de Deus. Travou, meu Deus, contra a regra. Eu desafio ele. Agora eu vou desafiar, eu lanço o desafio para o feeding. Desafiar pessoas que às vezes a gente não sabe que é do time Somos Um. E ele é um membro escondido. Ele é um jogador aposentado do time. Ele está nos bastidores, assim como o BAP no Flamengo, contratando jogadores, assim como aquele cara que fica por trás dos jogadores. Não é um treinador, mas ele é um ótimo dirigente do time Somos Um. Eu queria desafiar o meu tio, o Alexandro, queria desafiar meu tio Lela para participar do feed. E eu quero ver as suas respostas aqui neste quadro.